E se tudo o que você aprendeu sobre a Lua estivesse errado? E se, em vez de ser um simples satélite natural, ela fosse uma construção artificial, colocada ali por uma inteligência desconhecida? Neste vídeo, vamos explorar uma das teorias mais fascinantes e controversas da ciência moderna: a possibilidade de a Lua ser um satélite artificial. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre o nosso vizinho celeste e descobrir evidências surpreendentes que desafiam a ciência convencional. Ao final, você nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. A Lua, nosso companheiro celeste há bilhões de anos, sempre foi um objeto de fascínio e mistério. Segundo a ciência tradicional, ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra, e os detritos resultantes se agruparam para formar o que hoje chamamos de Lua. Essa é a famosa teoria do impacto gigante, amplamente aceita pela comunidade científica. Mas e se essa história estiver incompleta? Desde o século passado, surgiram teorias alternativas que desafiam essa explicação. Alguns cientistas e pesquisadores independentes sugerem que a Lua pode não ser um satélite natural, mas sim uma estrutura artificial, colocada em órbita por uma inteligência desconhecida. Essa ideia, embora pareça absurda à primeira vista, é apoiada por uma série de anomalias e coincidências que a ciência convencional ainda não conseguiu explicar de forma satisfatória. O que torna essa teoria tão intrigante? Por que tantas pessoas, incluindo cientistas respeitados, questionam a origem natural da Lua? Para responder a essas perguntas, precisamos mergulhar nas evidências que sustentam essa hipótese surpreendente. Vamos começar com uma das primeiras questões que chamaram a atenção dos teóricos: o tamanho da Lua. Em relação à Terra, a Lua é excepcionalmente grande. Com cerca de 1/4 do diâmetro do nosso planeta, ela é o maior satélite natural em proporção ao seu planeta em todo o sistema solar. Para muitos, isso já é uma coincidência estranha. Mas o que realmente intriga é a órbita da Lua. Ela é quase perfeitamente circular, algo extremamente raro em corpos celestes naturais, que geralmente têm órbitas elípticas. Outro ponto que levanta suspeitas é a composição da Lua. Quando os astronautas da Apollo trouxeram amostras de rochas lunares, os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que a Lua é muito menos densa do que a Terra. Enquanto a Terra tem um núcleo de ferro denso, a Lua parece ser composta de materiais mais leves, como se fosse uma casca oca. Essa diferença na densidade levou alguns pesquisadores a questionar: seria a Lua uma estrutura artificial com um interior oco? As crateras da Lua também são um mistério. A superfície lunar é coberta por crateras de impacto, mas algo não faz sentido. A profundidade dessas crateras é muito menor do que o esperado. Em um corpo natural, crateras de impacto profundas seriam normais. Mas na Lua, parece que há uma camada extremamente dura abaixo da superfície, como se fosse uma espécie de casca metálica. Essa característica levou alguns cientistas a sugerir que a Lua pode ter uma estrutura interna reforçada, algo que não ocorre em corpos celestes naturais. E não podemos esquecer da sincronicidade lunar. A Lua sempre mostra a mesma face para a Terra, um fenômeno conhecido como rotação sincronizada. Embora a ciência tenha explicações para isso, a precisão com que isso ocorre é impressionante. Seria apenas uma coincidência? Ou há algo mais por trás desse alinhamento perfeito? Essas anomalias, quando vistas juntas, levantam questões profundas sobre a verdadeira natureza da Lua. Será que todas essas características são apenas coincidências? Ou há algo mais intrigante por trás do nosso satélite? Para explorar essa possibilidade,
precisamos considerar algumas teorias fascinantes que tentam explicar por que a Lua pode ser artificial. Se a Lua não é um satélite natural, então o que ela poderia ser? Uma das hipóteses mais fascinantes sugere que a Lua foi construída por uma civilização avançada, possivelmente extraterrestre, e colocada em órbita ao redor da Terra. De acordo com essa teoria, a Lua seria uma espécie de estação de monitoramento, projetada para observar o desenvolvimento da vida em nosso planeta. Isso explicaria suas características incomuns, como a superfície dura e a composição estranha. Alguns teóricos até sugerem que a Lua poderia abrigar tecnologia alienígena em seu interior, ainda não descoberta pela humanidade. Outra hipótese intrigante é a de que a Lua poderia ser uma construção humana, mas não no presente, e sim no futuro. De acordo com essa ideia, humanos de uma era distante teriam desenvolvido tecnologia avançada o suficiente para criar um satélite artificial e enviá-lo de volta no tempo para cumprir um propósito específico. Embora pareça ficção científica, essa teoria ganha força quando consideramos as histórias de culturas antigas que descrevem um tempo antes da Lua existir. Falando em culturas antigas, muitas mitologias ao redor do mundo contam histórias sobre um tempo em que a Lua não estava no céu. Os gregos antigos, por exemplo, mencionavam um povo chamado Pré-Selene, que teria vivido antes da Lua aparecer. Tribos africanas e povos indígenas das Américas também têm lendas que descrevem um céu sem lua. Será que essas histórias são apenas mitos? Ou poderiam ser memórias distantes de um tempo em que a Lua realmente não existia? Essas teorias, embora especulativas, abrem um leque de possibilidades fascinantes. Mas, claro, nem todos aceitam essas ideias. Por que a ciência convencional rejeita a teoria da Lua artificial? Para a ciência convencional, a ideia de que a Lua possa ser uma construção artificial enfrenta uma série de obstáculos. Em primeiro lugar, não há evidências diretas que comprovem essa hipótese. As anomalias lunares, embora intrigantes, podem ser explicadas por processos naturais que ainda não entendemos completamente. Além disso, a teoria do impacto gigante, que explica a formação da Lua a partir de uma colisão cósmica, é amplamente aceita e apoiada por modelos científicos robustos. Outro ponto de crítica é a falta de um mecanismo plausível para a construção de um satélite artificial. Como uma civilização, seja humana ou extraterrestre, poderia criar algo tão massivo e colocá-lo em órbita com tanta precisão? Para muitos cientistas, essa ideia parece mais ficção científica do que uma hipótese viável. No entanto, os defensores da teoria da Lua artificial argumentam que a ciência deve manter a mente aberta para possibilidades que desafiam o status quo. Eles lembram que, ao longo da história, muitas ideias consideradas absurdas no passado acabaram sendo comprovadas como verdadeiras. A questão é: até que ponto estamos dispostos a questionar o que achamos que já sabemos? Enquanto o debate continua, uma coisa é certa: a Lua permanece um dos maiores mistérios do nosso sistema solar. E talvez a verdade esteja em algum lugar no meio, entre o natural e o artificial, entre o conhecido e o desconhecido. A Lua, nosso companheiro celeste há bilhões de anos, continua a nos surpreender e intrigar. Seja ela um satélite natural ou uma construção artificial, uma coisa é certa: ainda há muito que não entendemos sobre ela. As anomalias e teorias que exploramos hoje desafiam nossa compreensão do universo e nos lembram de que a ciência está sempre em evolução. E você, o que acha? A Lua é um produto da natureza ou uma obra de inteligência desconhecida? Independentemente da resposta, uma coisa é clara: questionar e explorar possibilidades
É o que nos move em direção ao conhecimento. A Lua, com seus mistérios, nos convidam a manter a mente aberta e a continuar buscando respostas. Se este vídeo fez você refletir sobre o nosso lugar no universo, deixe seu comentário abaixo, dizendo o que achou mais intrigante. E não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam participar dessa discussão fascinante. Afinal, o universo está cheio de mistérios esperando para serem revelados, e a Lua pode ser apenas o começo. Inscreva-se para mais curiosidades no mundo fluindo. Até o próximo vídeo.